Olá, queridos, graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Apocalipse. Nessa aula eu quero adiantar que eu estou tossindo um pouco, ok? Estou um pouco resfriado. Também o horário do dia às vezes passa bastante carro ali fora e pode algum ruído atrapalhar aqui. Mas eu peço compreensão de vocês e vamos para mais uma aula do nosso curso. Já quero te convidar a curvar sua fronte. Vamos juntos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado por mais uma aula. Obrigado, Pai amado, que o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem cuidado de nós. Sim, Deus, que hoje o Senhor nos ensine pela sua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, vamos entrar hoje no ciclo 7. Isso mesmo, o último ciclo de Apocalipse. A gente não vai terminar o livro de Apocalipse hoje, ok? É um ciclo que se encerra a começar por hoje. Nós vamos começar a falar sobre ele hoje. Por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Perdão. Hoje eu pretendo trabalhar o capítulo 20 inteiro. Na semana que vem, ou na próxima aula, melhor dizendo, a gente vai trabalhando com os demais capítulos, ok? Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz o seguinte pra gente. Eu vou ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 6. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Bom, esse texto é um texto problemático, tá? Não no sentido pejorativo da palavra, mas é um texto complexo, extremamente complexo, por sinal. Existem as vertentes, né? Tem aqueles que acreditam que o milênio será literal na Terra e aqueles que acreditam que o milênio não será literal, que ele já está, inclusive, em funcionamento, e esse texto que será um texto trazendo uma linguagem simbólica, palavra de Deus concreta, mas de maneira simbólica. Bom, primeiro argumento de quem crê que o milênio ele é terreno. Em primeiro lugar, a expressão em grego, no versículo 1, a versão que eu li aqui é a NVI, só que algumas versões apresentam então vi descer dos céus. A expressão ali é cair, ou que, em algumas, dependendo da leitura que se faz no grego, que pode ser traduzido por e ou por então. E tem um sentido cumulativo, ou seja, a ideia de que você está falando um argumento e você coloca um e para dar continuidade àquilo que você está falando. Então, por essa interpretação do original, o capítulo 20 seria uma continuidade do capítulo 19 que nós trabalhamos na aula anterior. Ou seja, traz a ideia de que Jesus derrota o anticristo, Jesus derrota a besta, então ele ressuscita os santos, os justos, e esses assim passam a reinar na terra, juntamente com ele. Para crescer essa mentalidade, essa forma de interpretar, nós vemos que quando Deus ali está, Jesus está punindo punindo ali os ímpios, né? Ele diz, a segunda morte, falando dos santos, que eles terão parte da primeira ressurreição e que eles são bem-aventurados, ele fala no versículo 6, felizes santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos.
Aí mais na frente, no capítulo 20, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, fala que Satanás foi punido, lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra uma besta e o falso profeta. Então, para essa interpretação milenarista ou pré-milenista, né, a gente pode colocar assim, Satanás, o diabo, logo depois que Jesus vem no capítulo 19, o anticristo e a besta já estão no lago de fogo e enxofre, são punidos, jogados lá. Depois de 1000 anos, o Satanás é solto, derrotado e lançado lá. Isso porque no início do capítulo 20, Satanás é preso, impedido de enganar as nações. Para os milenaristas ou pré-milenistas, esse enganar as nações é justamente que Satanás será acorrentado, aprisionado e não mais haverá governos satânicos maldosos no mundo. Essa interpretação que eles têm que nesse período milenar será um período de paz, prosperidade aqui na Terra. Bom, essa maneira de pensar Apocalipse é uma maneira, como eu posso dizer, mais literal e é uma forma de pensar um tanto antiga também na história da igreja, né? E que tem argumentos fortes. É uma maneira de se interpretar Apocalipse até mesmo plausível. No entanto, eu entendo que a gente tem que pegar textos difíceis, observar, claro, o original, observar a questão gramatical, mas também comparar esses textos com outros na Bíblia para trazer mais elucidação, ficar mais claro. Principalmente com aquilo que Jesus disse a respeito. Então, quando a gente observa Jesus ali no capítulo 6, né, no Evangelho de João, de maneira mais direta, que foi o próprio João, inclusive, que escreveu o Apocalipse, há dito ali que no último dia haverá ressurreição de justos e injustos. Os justos para a vida eterna e os injustos para a condenação eterna. Então Jesus trabalha com a ideia de que no último dia haverá uma dupla ressurreição. E não só a ressurreição de justos, não só a ressurreição dos santos. Então esse texto aqui, por ser um texto complicado, ele precisa ser lido à luz daquilo que Jesus disse. E Jesus não dá a entender de uma ressurreição no início do milênio e uma ressurreição após o milênio. Não está na fala de Jesus enquanto ministério terreno. Então a gente tem que tomar cuidado para o rabo não balançar o cachorro. Aqui eu quero ser bem didático com essa fala, né? Ou seja, é o cachorro, ou seja, o animal completo que balança o rabo, não o contrário. Então a gente tem que tomar cuidado para uma passagem apenas não nortear todo o restante das passagens bíblicas. Bom, essa, claro, é a interpretação que eu, como uma milenista, sustento. O pré-milenista com certeza vai discordar de mim. Mas eu quero agora mostrar o porquê eu acredito que esse milênio ele não é literal na Terra, tá? Eu estou tentando gastar um pouquinho mais de tempo aqui, a aula vai ser um pouquinho mais longa essa, mas eu acredito ser necessário. Por que eu acredito que esse milênio é simbólico? Primeiro, porque a linguagem toda Apocalipse é simbólica. Então, é a maneira apocalíptica de dizer. E foi a forma que Deus escolheu revelar a sua palavra, ok? Então, a gente observa isso. Detalhe também, os evangelhos não falam de algo terreno, de um reino terreno. Sempre falam que o reino de Jesus é espiritual. Então, eu entendo que a linguagem de Apocalipse também é uma linguagem espiritual. Então, o primeiro motivo para eu não acreditar que o milênio aqui seja literal. Eu não descarto a possibilidade, só que não é a forma que eu compreendo, que eu entendo esse texto aqui. Bom, a ideia do que ou do cair, como eu disse no início, pode ser questão de continuidade, como pode ser o simples Z também. As duas maneiras de se entender a expressão no grego são válidas. Evi. E evi não significa necessariamente a continuidade anterior, pode ser o início de uma nova cena ou de um novo ciclo, assim como eu creio, né? Os amilenistas creem também. A prisão de Satanás em primeiro lugar. Jesus fala nos evangelhos que ele veio e amarrou o valente. E por amarrar o valente, destruir, derrotar o valente na cruz, ele assim subjuga ele. Satanás hoje, como diz Lutero, é como se fosse um cão acorrentado na mão de Jesus. Ele só vai até onde a corrente deixa. Então o impedido aqui de enganar as nações não deve ser visto de maneira literal. Diz respeito ao fato de que hoje Satanás não pode parar a pregação do evangelho. E de fato é assim. Se Deus quiser salvar alguém, se Deus quiser salvar os povos e as nações, não tem nada que Satanás possa fazer. Ele pode perseguir a igreja, ele pode tentar atrapalhar, mas quem tem que ser salvo vai ser salvo. Então ele está de fato impedido de enganar as nações. As nações aqui a gente não pode compreender como necessariamente países, tá?
A Bíblia fala que diante do trono de Deus terão povos de todas as tribos, línguas e nações. A ideia aqui são de pessoas representando nações. Então Satanás não pode impedir que pessoas de todos os povos e nações se convertam, ok? Ele está impedido de atrapalhar a conversão daqueles que são destinados para a salvação eterna. Então, 1000 anos traz a ideia de um tempo longo. Aqui a gente não deve ver o número como literal, até porque em Apocalipse nenhum número é literal, ok? 144 mil não é apenas o número de pessoas que vão se converter, como se só 144 mil vão para o céu. Não, traz uma ideia simbólica, assim como 1000 anos traz uma ideia de muito tempo, de um tempo longo, onde Jesus terá esse governo espiritual. E Satanás será impedido de barrar a conversão dos eleitos. Também fala aqui sobre a questão do reinado dos santos, né? E da primeira ressurreição. Nós cremos que aqueles que morrem em Cristo, como aqui fala dos decapitados, já estão agora no céu desfrutando desse reinado e dessa bênção de estar juntamente com Cristo. Isso vai se concretizar no fim dos tempos. No entanto, eles já desfrutam desse gozo, dessa alegria plena, ou quase plena, né? Faltando o seu corpo ressurreto, de estar ali com Jesus na glória perfeita. Também fala de primeira ressurreição. Quando a gente vai, por exemplo, em Romanos, em várias cartas, que eu não vou ir direto nos textos, tá? Por causa de tempo, mas vocês podem procurar depois. É dito para nós que os crentes já ressuscitaram juntamente com Cristo. Ora, a gente não ressuscitou literalmente, que a gente não morreu ainda para poder ressuscitar. Então, obviamente que essa ressurreição que é feita em Jesus é uma ressurreição espiritual. Então, essa primeira ressurreição aqui, esses que viveram e ressuscitaram, são justamente os que se converteram ao Senhor Jesus e reinam com ele durante esse período milenar. A começar nessa terra pela nova vida e também no céu aqueles que estão agora com Jesus. Bom, então eu entendo que esse milênio não é literal, que ele é simbólico. Jesus já reina sobre a terra, já reina e instrumentaliza o seu reino através da igreja, através do seu povo, e Satanás está impedido de atrapalhar a promulgação do evangelho, porque de fato a palavra tem crescido e sido anunciada em vários espaços do mundo, em toda a terra, né, em todo o planeta. Bom, versículo 7 até o versículo 10, que eu vou tentar acelerar um pouquinho mais, diz o seguinte: quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, seu número é como a areia do mar. Percebam que aqui tem mais uma vez o mal se reunindo para lutar contra o povo de Deus, contra o Cordeiro. Já havia acontecido no capítulo 19 e está acontecendo agora. O que mostra pra gente de que são cenários diferentes, pinturas diferentes, trazendo a mesma realidade. O mesmo evento sendo citado por perspectivas diferentes. Então aqui, nesse ciclo está sendo apresentado, nesse momento aqui, mais uma vez, a reunião dos seguidores de Satanás e da besta para lutarem contra o Cordeiro, repetindo com outras palavras um evento que já aconteceu no capítulo 19, com Jesus vencendo. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas o fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então agora Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre. Lembra que eu disse anteriormente que esse versículo aqui 10, onde já se encontra, parece que traz a ideia, principalmente para os pré-milenistas, de que agora, de que a besta e o falso profeta já estavam no lago e agora, depois do milênio que foi lançado o diabo. Bom, eu não compreendo dessa forma. Eu entendo como que João, remetendo a uma cena anterior, ou a um cenário anterior, para trazer à memória os seus leitores de que essa punição ela já havia acontecido em outro ciclo. É como se ele dissesse bem assim, olha, lembra daquele ciclo anterior, daquele cenário anterior que eu mostrei para vocês, em que a besta e o falso profeta foram condenados? Pois é, Satanás será lançado nesse mesmo lago de fogo e enxofre. Então a ideia é de que a punição será a mesma para eles e para todos os seguidores da besta. Mas é verdade que após esse período milenar, Satanás, que estava impedido de enganar as nações, agora é solto da sua prisão
e anda pelo mundo convocando o exército para lutar contra o povo de Deus e contra o Cordeiro. Irmãos, eu entendo essa soltura de Satanás e esse período em que ele sai para enganar as nações, não os eleitos, ok? Mas que ele sai para enganar as nações como o período da grande tribulação. Eu assim compreendo, como esse período da tribulação final. Do versículo 11 ao versículo 15, para a gente terminar a aula de hoje, o capítulo 21 a gente vê na próxima aula. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades, ou o inferno, entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, a punição pelos pecados após o julgamento. Aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então percebam, queridos, que agora, após essa altura de Satanás, após essa guerra final, essa grande tribulação, derrota do inimigo por parte de Jesus, há o grande julgamento. Há o grande julgamento. Aqueles que foram salvos, lavados e remidos, que têm o seu nome escrito no livro da vida, serão salvos. Assim estarão para sempre com o Senhor. Aqueles que não estão serão lançados no lago de fogo e enxofre, padecerão e serão atormentados por toda a eternidade. Então percebam que é a segunda morte. É a segunda morte. Ok? É justamente ser atormentado eternamente por assim não ter servido ao Senhor. Então perceba o contraste. Se a ressurreição, a vida eterna, ok, acontece no capítulo 20, a morte eterna, a total separação de Deus e punição acontece agora aqui no final do capítulo 20 também. Vida eterna, ressurreição espiritual, novo corpo para aquele que está em Cristo, morte eterna, separação eterna de Deus e condenação também eterna e sofrimento em seu corpo caído daqueles que não estão em Cristo. Portanto, queridos, o que eu entendo? Jesus já reina, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele julga as nações, ele governa sobre as nações. Satanás só faz o que Deus permite. Ele está impedido de enganar as nações, ou seja, o povo de Deus nessa presente era será vitorioso. A despeito das lutas, das perseguições, aonde a palavra for pregada, vidas serão salvas. No entanto, haverá um momento na história onde Satanás será solto, sairá assim para poder lutar contra o Cordeiro, lutar contra os santos, os persegui-los e infligir uma grande tribulação sobre a terra. No entanto, Cristo voltará com poder e glória, destruirá o mal, haverá grande ressurreição de justos e ímpios. Justos serão assim levados à presença eterna de Deus, viverão para sempre com Deus. Os ímpios serão condenados diante desse grande trono e atormentados para toda a eternidade. Eu espero que você que está assistindo esse vídeo hoje seja encontrado com esses que passarão a eternidade com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E assim encerramos mais uma aula. Aguardo você na nossa próxima aula.